Vamos juntos para mais uma mensagem panorâmica, desta vez, 1 Crônicas. Essa afirmação, você já ouviu ela? Não há nada que Deus ame mais do que a Ele mesmo. A maior preocupação do Senhor em todo o universo é com Ele mesmo. Você se sente ofendido por essa verdade? Só estranho para você essa declaração? A maior preocupação de Deus não é você. Você não é o centro. Eu não sou o centro. A maior preocupação de Deus não é com qualquer ser humano, nem com toda a humanidade, mas com Ele, com a sua própria glória. Deus, por ser Deus, desejar o bem supremo, que é Ele mesmo, não se contradiz. O ser humano, quando se ama a mais do que qualquer outra coisa, isso sim é egoísmo. O ser humano tenta ser Deus, deseja ser Deus, o centro. E a nossa era, ela é muito favorável ao egoísmo, ao consumismo, ao desejo de ter o controle das circunstâncias. Por exemplo, nós expressamos o nosso egoísmo quando alguém fala durante muito tempo e você fica impaciente, quando você se depara em uma situação em que fica frustrado, quando alguém da sua família pede para você fazer uma tarefa simples e você fica aborrecido. Muitos em nossa geração têm achado o egoísmo até como uma virtude. Confie em si mesmo, acredite no seu potencial, você é o melhor, você é o centro. E muitos líderes cristãos acabam fomentando esse desejo de possuir, de controlar, declarando essa ambição materialista e egoísta como sendo, deram até a nomenclatura, fé avassaladora, ensinando que a fé, ela existe para que você consiga tudo que você quer. Uma tentativa de usar a fé para tentar controlar as circunstâncias da sua vida. Como membro de uma igreja, você considera-se o centro da igreja? Deixa eu te fazer uma pergunta. Com que rapidez você assume que a forma como você se sente sobre alguma coisa da igreja, como sendo o sentimento da maioria da igreja, a respeito dessa mesma questão? Como membro da nossa igreja local, você acha de alguma forma que os seus sentimentos sobre alguns aspectos da igreja deveriam ser implementados de imediato como política da igreja? Esse sentimento diz mais sobre você ou sobre a igreja? Por quê? Pense nisso. Protágoras, um filósofo grego da antiguidade, ele disse: o homem é a medida de todas as coisas. O que é que ele quer dizer com isso? Ele é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno do homem. Por volta dessa mesma época que Protágoras disse essas palavras, na Ásia, poucas centenas de quilômetros a leste, onde Protágoras vivia, foi proposto uma tese totalmente diferente a essa, 1 Crônicas, que seguia uma forma de pensamento totalmente oposta. Deus é soberanamente e exclusivamente central. Nós não sabemos quem escreveu 1 Crônicas e 2 Crônicas. Muitos acreditam que provavelmente foi Esdras que tenha escrito. 1 Crônicas é um grande livro, em todos os sentidos. Ele inicia em Adão e termina com a morte de Davi. Nós podemos dividir 1 Crônicas, esse grande livro, em duas partes. Capítulo 1 ao 9, as genealogias das tribos de Israel.
que vai aludindo à história do povo. E o capítulo 10 ao 29, sobre o herói do povo, Davi. Ele realmente foi um herói para o povo. O capítulo 10 é um capítulo de transição entre os capítulos 1 e 9 e entre os capítulos 11 ao 29. O capítulo 10 vai pontuar a morte de Saul como uma espécie de prelúdio, de preparação para Davi. E aí os capítulos 11 ao 29, todos sendo focados no reinado de Davi. Segundo Crônicas, ele vai cobrir aproximadamente o mesmo período de tempo que primeiro e segundo Reis. A grande diferença é que segundo Crônicas não vai incluir relatos sobre o Reino do Norte. O foco todo vai estar em Judá, o Reino do Sul. Primeiro Crônicas vai cobrir aproximadamente o mesmo território que segundo Samuel cobriu, com o diferencial de que aqui em Primeiro Crônicas não se conta nada da vida pessoal de Davi, exemplos como o de Batseba, a tensão que houve entre ele e o seu filho Absalão. Por outro lado, tem um material aqui em Primeiro Crônicas, nessas genealogias, que nós não vamos encontrar em outros livros. Mas antes de nós falarmos sobre as genealogias, por que repetições de histórias nas Escrituras? Você já se fez essa pergunta? Por que a Bíblia inclui aqui um terceiro par de livros? Porque o primeiro é 1º e 2º Samuel, segundo par, 1º e 2º Reis, e agora o terceiro par de livros, 1º e 2º Crônicas. Nós estamos trabalhando aqui 1º Crônicas, que vai recontando o material histórico que já foi tratado nos livros de Samuel e de Reis. Os livros de Samuel e Reis, eles foram escritos logo após a queda dos dois reinos, da tribo do norte, que é Israel, e a tribo do sul, que é Judá. E eles vão se preocupar mais com registros completos sobre o passado, o que foi que aconteceu, como é que nós terminamos aqui no exílio. Já 1º e 2º Crônicas vai ter um propósito geral diferente de Samuel e Reis. Aqui já é o período do fim do exílio. Foram escritos para estar nas mãos dos exilados no caminho de volta para casa, fazendo aí a ligação com o passado deles, a fim de orientar cada um deles nesse processo de retorno à terra, encorajando eles na recolonização da terra e na reconstrução do templo. Por isso que 1º e 2º Crônicas não fornecem uma história abrangente sobre Israel, mas eles são muito específicos para ajudar e encorajando eles à fidelidade de Deus, às suas promessas feitas a Abraão, a Jacó, a Davi, encorajando eles a serem fiéis no processo de reconstrução do templo, entendendo o porquê dessa importância, lembrando que as bênçãos do Senhor exigem obediência aos caminhos do Senhor. O que você diria caso alguém perguntasse para você: por que 1º e 2º Crônicas repetem tanto essas histórias do livro de Samuel e de Reis? Você conseguiu captar muito bem essa explicação? Então vamos lá. As genealogias, capítulo 1 ao 9. Muitos vão argumentar que a Bíblia não é um livro relevante por causa desses capítulos cansativos, chatos, exaustivos de serem lidos, maçantes, mas essa genealogia toda, do capítulo de 1 ao 9, estão aqui para mostrar que a Bíblia não é um livro de receitas, de conselhos morais e filosóficos, mas é um livro que aconteceu no tempo e espaço, é um livro histórico, orquestrado pelo Deus supremo e soberano sobre as nações, sobre os indivíduos.
e mostrando de uma forma muito explícita que a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma concha de retalhos aleatórios, mas é um fio de ouro ordenado, muito bem orquestrado, até chegar ao tesouro supremo que é Jesus Cristo. Por isso a amplitude histórica que é coberta em 1 Crônicas, ela é muito ambiciosa. O primeiro versículo, Adão, 7 Enos. O cronista começa com o primeiro homem, Adão, segue a linha da promessa, passa por Abraão, Isaque, Jacó. Versículo 5 ao 16, ele vai se concentrar nos descendentes dos 2 filhos de Noé, que não são antepassados de Abraão. Depois ele para. Afinal, ele não quer abordar a história de toda a terra. E aí vem o versículo 27. O relato muda a linhagem para Sem, que é o filho de Noé que leva a Abraão. A partir daqui, todo mais parte dessa linhagem. Depois ele apresenta uma geração do filho de Abraão, que é Ismael. Ele vai dos versículos 29 até o 31 do capítulo 1. Posteriormente, ele vai para Isaque. E aí apresenta então os descendentes de Esaú. Ele para. Após ele segue um longo percurso pela linhagem de Israel, que antes era chamado Jacó. E aí o cronista menciona essa linhagem de descendentes que eventualmente levem alguns dos inimigos das nações, como os filhos de Esaú, da nação de Israel, como os filhos de Esaú, que se tornaram os edomitas, e enfim. Depois ele volta para a linhagem da promessa, deixando claro que seu foco é na linhagem da promessa. Essa genealogia dos capítulos 1 ao 9, nós podemos esclarecer ela em 5 movimentos. Rapidamente. O primeiro movimento, ele vai incorporar toda a raça humana como descendentes de Adão e depois de Noé. O segundo movimento, ele vai começando a estreitar o seu propósito em Abraão, seguindo com os 12 descendentes de Jacó, que aí vem então Israel. Ele vai se afunilando no terceiro movimento, na linhagem de um dos descendentes desses 12 filhos de Jacó, que é Judá. E Judá vai ser apresentado primeiramente antes dos seus irmãos, mesmo que ele não seja o irmão mais velho. Por quê? O quarto movimento vai mostrar isso, afunilando um pouco mais e respondendo, por que Judá é o primeiro? Mais uma vez aqui o funil vai se estreitando, apontando para a vinda do rei Davi, que vai ser da descendência de Judá. E aí, finalmente, o funil, em um fio de ouro, revela o seu propósito final, que é apontar para além de Davi, seu descendente que viria e veio, o verdadeiro rei, Jesus Cristo, aquele que irá se chamar Leão da tribo de Judá. Assim, então, a história termina com multidões de filhos de Adão, na presença do Senhor, glorificando e deleitando-se com seu Rei Supremo, Jesus, que é o descendente de Abraão, de Judá, de Davi, segundo a carne. O que você diria se alguém lhe perguntasse por que 1 Crônicas se inicia com essa longa lista cansativa de nomes? Você conseguiu pegar bem aí o porquê? Muito bem. O autor de 1 Crônicas, provavelmente Esdras, ele quer encorajar seus leitores originais com esse livro de 1 Crônicas a serem fiéis e engajados na recolonização da terra e na reconstrução do templo. Como é que ele quer
encorajar os seus leitores originais a serem fiéis e engajados, trazendo 2 destaques. Nessa parte 1, nós vamos ver o primeiro destaque. Deus é soberano. E nós vamos ver que Deus é soberano sobre as nações, sobre os indivíduos. Na segunda parte dessa exposição panorâmica de 1 Reis, nós vamos ver o segundo destaque. Deus é central. E daí nós vamos ver que Deus é central para todos os povos, para a nação, para si mesmo e, por fim, para você. Muito bem. Então, primeiro destaque, parte 1, Deus é soberano, você e eu, várias vezes nós temos essa ilusão de querer poder controlar tudo, de querer prever tudo pelo instinto. Por isso o nosso prazer em dizer, eu disse. Por isso o nosso prazer em dizer, eu falei para você, não foi? Por isso o nosso prazer em querer dizer, eu sabia que isso ia acontecer. A gente gosta de aparentar que as nossas premonições têm um valor irrevogável, como se a nossa palavra tivesse poder. Todavia, as circunstâncias da nossa vida desafiam e humilham essa nossa ilusão. A pandemia, por exemplo, revela muito bem a nossa impotência, a nossa fragilidade. E Deus usa morte, doença, desconforto. Deus usa esses lembretes que nós somos nada. Logo, ele nos lembra quem nós somos e quem ele é. Tudo. Deus é soberano em glória, em poder. Por isso, um desses lembretes tem sido 2020. Um grande lembrete de quem sou eu. Um grande lembrete de quem ele é. 1 Crônicas está aqui para mostrar o poder ilimitado de sua soberania. Por isso que 1 Crônicas, ele grita, Deus é soberano! Ao passo que a nossa tendência em resposta como seres humanos a 1 Crônicas, sabe qual é? Questionamento. E não maravilhamento. Por que nesses primeiros capítulos Abraão que foi escolhido para liderar a linhagem da promessa? Por que Isaac e não Ismael? Por que Jacó e não Esaú? Por que Judá e não Rúben? Por que Davi e não Saul? Deus é a resposta para todos esses questionamentos. Como vimos nessa captação aqui, você e eu, nós temos a ilusão de que podemos controlar tudo. Nós cultivamos essa ilusão com muito cuidado, com muito amor. Mas as circunstâncias da nossa vida desafiam constantemente essa ilusão por meio da nossa impotência, revelada pelas doenças, mortes, pelo lembrete 2020. Isso significa que, na verdade, Deus use tragédias, pandemias, doenças, morte, desconforto, sensação de ser contrariado, desgraças em nossa vida para bons propósitos. Lembrar quem Ele é e quem nós somos. Por isso que Deus é soberano sobre as nações. Olhe bem para mim. Imagine o seu país, o Brasil, sendo conquistado e esses opressores tirarem cada um de nós das nossas famílias, das nossas casas. Imagine você, seus filhos, sendo levados à força para uma terra estranha e daí depois dizerem para você que Deus é soberano. 1 Crônicas faz exatamente isso. Exatamente isso. 1 Crônicas está mostrando que Ele é, você e eu não somos. Ele, Deus, não é o nosso servo. Ele não é o nosso coleguinha. Ele não é o nosso vovô. Deus é Deus. E Deus mostra com 1 Crônicas
que a minha e a sua segurança nele independe conforto aqui nessa terra. Aliás, 1 Crônicas mostra muito bem claramente que o desconforto é um lembrete de Deus de que você e eu, nós não fomos criados para essa terra. Deus tem um propósito muito mais soberano e excelente. Por isso, então, capítulo 5 de 1 Crônicas, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, suscitou o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, e que levaram então os judeus, a tribo de Judá, presos, os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, mesmo que difamem Deus, ele não negocia a sua santidade. Ele é o Deus soberano sobre as nações. A história, ela não é acidental, ela não é sem propósitos. A história tem um propósito porque tem um propositor, Deus, o Criador, soberano e supremo. Não é apenas um Deus entre muitos deuses. Não, ele é o único Deus verdadeiro. Ele usa os reis da Síria, ele usa os reis da Babilônia para os seus fins, para os seus propósitos. Capítulo 6 de 1 Crônicas, verso 15. O Senhor levou presos a Judá, mostrando que tanto a destruição do reino do norte como do reino do sul foram atos de Deus. Não fugiram do controle soberano do Deus Criador. E Deus então expressa o seu zelo pela sua santidade. Capítulo 9, verso 1. Os de Judá foram transportados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Deus não admite que os seus servos, aqueles a quem se autodeclaram servos dele, vivam pelos próprios termos e não pelos termos do Deus soberano. Capítulo 10, verso 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Olha, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi. Ele é soberano sobre as nações. Capítulo 11, verso 9. E a Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor estava com ele. Capítulo 14. O Senhor assegura a Davi que ele terá sucesso sobre Davi. E o Senhor fez com que todas as nações o temessem, mostrando que Deus é soberano, não apenas porque ele tem um pré-conhecimento daquilo que vai acontecer, não. Ele age na história, ele age nas nações. Capítulo 17, o Senhor declara a Davi: eu estive contigo, eu exterminei todos os teus inimigos. Capítulo 18, o Senhor guardava Davi. Capítulo 19, e faça o Senhor, a oração de Joabe, faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. A Bíblia é muito clara sobre o governo soberano do Senhor em meio aos acontecimentos aparentemente aleatórios. Nada pode pará-lo, mudá-lo. Nada pode resistir à sua soberana vontade, à sua livre vontade. Seus planos não correm risco. A palavra do Senhor opera os propósitos do Senhor. Louvado seja Deus por essa grande verdade. É por isso que nós não temos com o que nos preocupar. Nós não temos de defender o Senhor como um partido para que ele não perca a disputa. Ele vai muito bem. E não apenas isso, ele convida-nos, eu e você, a participar da sua vitória em relação ao que está fazendo na história. Por isso, não fique encantado com firulas, nem fique procurando firulas, analgésicos. Não coloque a palavra mais alguma coisa, não dilua a palavra, prega a palavra. Prega a palavra, então, somente a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, essa sim, tem poder de operar os feitos e propósitos eternos do Senhor.
Deus é soberano não apenas sobre as nações, Deus é soberano sobre os indivíduos. Davi, ele ora: Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque, Israel, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração de teu povo e encaminha, Senhor, o seu coração para ti. Capítulo 29, verso 18. Davi, ele sabia que mesmo o coração do ser humano, que é o cerne de nossas motivações, desejos, o nosso coração está nas mãos de Deus. O nosso coração está nas mãos do Senhor. E Ele pode encaminhar o nosso coração. Você ora para que Deus possa operar em seu coração esse movimento de encaminhar o seu coração até Ele? Você tem orado para que Deus encaminhe o coração de seus filhos a Ele? Você tem orado para que Deus encaminhe o coração do seu marido, da sua esposa, daqueles que não têm ainda o seu coração encaminhado e submisso à soberana vontade do Senhor? Muitas pessoas perguntam, quando se deparam com a doutrina da soberania de Deus, por quê? Por que então tragédias, injustiça, sofrimento, desigualdade, se Deus é soberano? Perceba que isso mostra que algo em nós assume que tem de haver algo, um propósito, um propositor. Eu acredito com absoluta convicção que tragédias, injustiças, sofrimentos, desigualdades apontam para um Deus bom que nos criou para algo muito diferente do que nós estamos encontrando nesse mundo caído. A nossa casa, ela não é aqui. Nós somos peregrinos, estrangeiros, forasteiros, cidadãos do céu. Deus é bom, mesmo tendo em vista tanto mal. Preste bastante atenção. A nossa fé, ela é centrada em um Deus que sofreu o mal mais horroroso de todos, a morte do Filho de Deus, sem culpa, na cruz. A única vez na história que coisas ruins aconteceram a uma pessoa boa foi na cruz do Calvário. A única vez. Depois disso, não há um justo, nenhum sequer. E antes dele, depois de Adão e da queda, a mesma coisa. Por isso, ao meditarmos na cruz, as nossas dúvidas, elas podem ser transformadas em culto, em adoração contagiante a esse Deus que sofreu, que venceu o sofrimento, venceu o pecado, venceu a morte. Em sua ressurreição, Ele realizará seus propósitos, novos céus, nova terra, novos corpos. Dito isso, por que o fato de Deus ser soberano sobre as nações, sobre os indivíduos, é reconfortante em épocas como a nossa, de pandemia, de tanta revolta? Por quê? Porque crer na soberania de Deus exige que nós confiemos que Cristo, Ele é vitorioso, mesmo quando o mundo à nossa volta não nos dê essa impressão. De que forma essa crença de que Cristo é vitorioso ajuda você a edificar a sua igreja? De que forma essa crença de que Cristo é vitorioso ajuda você na criação dos seus filhos? O propósito do autor de 1 Crônicas é encorajar os seus leitores originais a serem fiéis e engajados na recolonização da terra e na reconstrução do templo, trazendo dois destaques. O primeiro destaque nós vimos nesse primeiro vídeo, nessa primeira parte,
que Deus é soberano sobre as nações e sobre os indivíduos. Na segunda parte, nós vamos ver o segundo e último destaque, que Deus, ele é central. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua soberania. Muito obrigado porque nós podemos confiar que todos esses desgastes que a gente tem passado nesse lembrete chamado 2020, que nós somos fracos, incapazes, insuficientes, frágeis. E esse lembrete 2020 também tem mostrado que o Senhor é forte, soberano, poderoso. Tudo isso aqui que está acontecendo, Pai, nós sendo contrariados, nós temos passado por tanto sofrimento. Tudo isso aponta que nós servimos a um Deus bom e que nos traz à memória que a gente não foi criado para essas circunstâncias de um mundo caído. Nos ajude a ser fiéis até a morte. Nos ajude, Senhor, a pregar o Evangelho, mesmo que isso implique sofrermos opressões de todos os lados, mas que a gente, Pai, possa ter esse senso de que quando a nossa mente está na eternidade, a gente pode viver uma vida intensa e uma vida que tem implicações e repercussões eternas. Nos ajude a viver para isso, com os olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.